Shabbat Shalom a todos, bendito seja o nome do Senhor. Temos o privilégio e a oportunidade de aprendermos um pouco mais nesse dia da parte do Senhor, né, amados? Todo dia é dia de aprender. Na realidade, a pessoa que não está sempre aprendendo, está deixando de produzir, principalmente quando se trata das coisas de Deus, né, queridos? O que nós fazemos aprendendo a respeito de Deus, e melhor, praticando, nos preparando para aquilo que há de vir, a fim de que o ambiente que vamos estar muito em breve não nos seja estranho, desconfortável, mas que nos seja agradável. Por isso, a fim de que o ambiente para o qual desejamos ir, nos seja agradável, nós devemos viver nesse mundo separado do pecado, daquilo que é mal, daquilo que é profano, daquilo que é condenado por Deus. Se o pecado se torna desagradável a nós, o Olam Rabá, aquilo que o Eterno promete para nós será um lugar de felicidade, de alegria e de santidade, porque já nos sentimos mal com aquilo que não agrada a Deus nos nossos dias atuais. E Deus, amados, em sua justiça, Ele jamais vai levar para morar com Ele alguém que ama o pecado. Jamais. Porque se a pessoa ama o pecado, ela não vai se dar bem ao lado de Deus. Ela não vai viver bem no mundo vindouro, porque é mesmo que um peixe fora d'água. É possível um peixe viver feliz ou viver a sua plenitude de vida fora d'água? Não é. Ele vai sufocar e vai morrer. Por isso, nós que almejamos a vida eterna, nós que buscamos a salvação na pessoa do Mashiach Yeshua, devemos nos separar do mundo de pecado, das injustiças desse mundo, das práticas pecaminosas, para que possamos tornar o lago de fogo, a condenação, algo totalmente desprezível a nós. Porque quem vive, ama e continua na prática do pecado, está tornando o lago de fogo um lugar prazeroso, mesmo que não seja. Mas quem ama a Deus e guarda os seus mandamentos, aleluia, está se preparando para uma vida de alegria, felicidade ao lado de Deus. Por isso, todo dia nós devemos aprendermos incansavelmente, mas botarmos em prática os mandamentos e aquilo que Deus tem nos oferecido por meio do Mashiach Yeshua. Bem, queridos, baseado no texto que a gente leu, nós vamos estar estudando sobre um pouco baseado nesse tema,
sou apenas barro. Muitos de nós, muitas vezes, nos enganamos ou pensar que somos alguma coisa na nossa ignorância e desobediência a Deus. O ser humano sem Deus, ele é menos que nada, menos que pó. Mas, se a pessoa deseja alcançar e ser alguma coisa boa, devemos nos entregar nas mãos de Deus. Porque não importa qual a índole ou o caráter que uma pessoa tenha, se essa pessoa se entregar a Deus, se ela se colocar à disposição de Deus, nas mãos de Deus, Deus vai fazer dela uma bênção, vai transformar a sua vida. Quantos de nós não conhecemos alguém, já conhecemos alguém na vida daquela pessoa, na vida da qual Deus tem feito grandes obras, grandes mudanças. E aquilo que Deus quer fazer, amado, só acontece mediante a nossa vontade. A nossa vontade como? Porque nós, se desejamos bênçãos de Deus, o que é que nós vamos fazer? Trabalhar em nossa vida, seguindo as regras que Deus já estabeleceu, para que o ser humano tenha uma vida de vitória. Existem regras. Como também para o ser humano ter uma vida de destruição, de derrota, existem as regras. É só ignorar os mandamentos de Deus, é só viver em rebelião contra Deus, é só tornar Deus o seu inimigo, e a pessoa terá uma vida de infelicidade. Por quê? Mesmo que ele esteja bem sucedido em uma e duas áreas da sua vida, nas demais ele está derrotado. E com Deus a coisa é diferente. Não é ser religioso, porque a religião ela é mais antiga de que Abraão, nosso pai na fé. A religião é antiga. O mundo estava perdido, e muitos estão perdidos até hoje, não é por falta de religião, é por falta de uma vida dedicada a Deus. A nossa fé não é a fé na religião, fé religiosa, é a fé prática. É a fé que nos leva a viver um estilo de vida diferente dos demais. E isso nos dá plena convicção e certeza da nossa vitória. Porque qual é a maior dificuldade que o ser humano tem? Não é de levantar de manhã e trabalhar, não, amado. É de não pecar. A maior dificuldade é manter uma vida de obediência a Deus. E para isso justamente que Yeshua veio e morreu e ressuscitou, para mudar o lugar da lei, da primeira aliança, melhor dizendo, mudar o lugar. Porque a obra que Deus fez por meio de Moisés, ela era externa, mas a obra que Yeshua fez por meio da sua morte e ressurreição, da sua obediência a Deus em tudo, ela é uma obra interna. Como está escrito em Jeremias, Jeremias também fala, eu acho que é Ezequiel: naqueles dias eu farei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Jacó. Escreverei, aleluia, a minha lei em sua mente e a imprimirei nos seus corações.
Essa é a obra de Yeshua. Deixa de ser de aparência do lado externo e passa a ser interiormente, que transforma o homem que quer, que deseja ser livre do pecado, de dentro para fora. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, para que essa obra maravilhosa que Yeshua fez aconteça em nossa vida, nós temos que reconhecermos que somos aquilo que Deus falou lá para Adão, após ele cair. Ele diz: tu és pó, voltarás ao pó, porque do pó foste tomado. Nós somos apenas pó. E quando nós estamos lidando com o próximo, com o semelhante, nós estamos lidando com o pó também. Por isso jamais devemos ser arrogantes, mesmo que reconhecemos que muitas vezes somos. Não devemos ser inflexíveis, imparciais, quando se trata do perdão, da compaixão, da misericórdia, de dar mais uma chance, mais uma oportunidade ao próximo no seu erro, na sua falha, naquilo que a pessoa cometeu. Porque muitas vezes lidamos com as pessoas como se estivéssemos lidando com Deus. Estamos decepcionados, muitas vezes nos sentimos mal, decepcionados, entristecidos, quando alguém erra conosco, algo que deveria ser natural, esperar de um ser humano. Agora, é inaceitável que Deus erre, realmente, porque Ele é eterno e Ele é santo, Ele não pode ser tentado. Então Deus não erra, Deus não falha, Deus não falta. Mas nós, seres humanos, mesmo que venhamos nos esforçar o máximo possível, ainda corremos o risco de faltar, falhar e errar. E deveríamos nos preparar para a falta de alguém, o erro de alguém, a falha de alguém. E não deveria muitas vezes acontecer conflitos, brigas, discussões e até morte, levando para o contexto geral, por causa de coisas simples que deveriam ser resolvidas simplesmente se colocando no lugar do outro, se imaginando naquela situação que a pessoa que lhe cometeu contra você ou contra mim aquele ato desagradável. Se estivéssemos no lugar dele ou dela, como nós agiríamos? O que nós falaríamos? E por não olharmos a pessoa como pó, como barro, agimos arrogantemente e pecamos contra Deus e contra o próximo. Por isso, queridos, devemos lidar conosco, reconhecendo que nós somos frágeis, reconhecendo que somos pó, que somos barro, e uma vez reconhecendo que somos pó e barro, devemos, porque esse reconhecimento só vem através do conhecimento da vontade de Deus. Quando nós olhamos a grandeza de Deus, reconhecemos a grandeza de Deus, a soberania de Deus, quem Ele é e o que Ele fez por nós, aí nós vamos reconhecer a nossa fraqueza, a nossa debilidade, a nossa insignificância, a nossa fragilidade, se nós reconhecemos a grandeza de Deus.
Por que agimos arrogantemente? Por que muitas vezes, conscientemente, desobedecemos a Deus? Porque nesses momentos e horas, nós desconhecemos a grandeza, o poder, a soberania, a majestade de Deus. E focamos em nós, no nosso desejo, naquilo que nós queremos, e ignoramos a vontade de Deus. E isso é perigoso demais, porque sermos arrogantes para com Deus nos levará a uma vida de fracasso enquanto vivermos aqui, e uma condenação eterna quando deixarmos essa vida. E nenhum ser humano, em sã consciência, daqueles que acreditam que existe um Criador, querem a condenação eterna. Mas para que isso não aconteça, devemos nos colocar na posição de barro. Diferente da argila, literalmente falando, que não tem vontade própria, que não pode fugir, que não pode inventar uma desculpa. Nós podemos fugir, nós podemos evitar, inventar uma desculpa para fugirmos da presença de Deus, do agir de Deus. Por isso, é necessário que eu e você venhamos assumir as nossas falhas, os nossos erros, e nos colocarmos como barro, como argila nas mãos do Senhor. Sem interesse pessoal, a não ser o interesse que deve haver nos nossos corações, é de sermos moldados por Deus. Moldados, temos o nosso caráter moldado pelo Todo-Poderoso. E não existe coisa mais maravilhosa, mais grandiosa do que a obra que Deus quer fazer, está fazendo nas nossas vidas, de nós que queremos. Não existe, amados, porque o que Deus vai fazer é transformar a água em vinho, as trevas em luz. E isso só Ele pode fazer. Pegar o homem velho e fazer dele uma nova criatura. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Vamos ler aqui em Isaías, capítulo número 45, e do verso 5 ao 9, que diz, o Eterno falando por meio do profeta: eu sou o Senhor, não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te gerei, eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que saibas desde o nascer do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou Adonai, e não há outro. Fora de mim, melhor dizendo, eu formo a luz, crio as trevas, faço a paz, crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Deus, por meio do profeta aqui, manifesta a sua grandeza. Tudo está sob o controle de Deus, o bem e o mal, a luz e as trevas. Por isso não deve haver medo no nosso coração. Nós que servimos a Deus por amor, não deve haver medo, insegurança, impotência, nos sentirmos desamparados, desprezados, só porque alguém não nos deu a atenção que nós pensávamos que íamos ter. Não, queridos, porque se estamos verdadeiramente com Deus, nós temos que ter total segurança. Se você está com Deus, se você esforça-se para guardar os mandamentos, para viver uma vida mais justa dia após dia, você não deve viver inseguro, mas convicto
de que tudo que acontecer em sua vida faz parte, literalmente, do propósito soberano de Deus. Até pelos momentos mais caóticos e difíceis que viemos atravessar, mesmo que nos custe a própria vida, mas Deus tem um propósito e jamais seremos derrotados. A obra mais difícil sobre a face da terra foi a obra da redenção, a obra que Yeshua fez. Mas certo de que o melhor é sempre fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é melhor para mim e melhor para os que estão à minha volta. Yeshua, mesmo orando, que nem nós conhecemos por 3 vezes, e pedindo ao Pai que passasse o cálice dele, no final das suas 3 orações, ele diz: mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Devemos olhar, amados, para as dificuldades, seja ela em qual nível, em qual área da nossa vida elas estejam. Não importa o grau, a dimensão, a grandeza dessa dificuldade, devemos agir como Yeshua, escolhendo a vontade de Deus. E para que tomamos a decisão certa, devemos conhecer a palavra de Deus. Quais são os mandamentos que devemos aplicar naquele momento, vivê-los para superarmos aquela dificuldade, honrarmos a Deus, obedecendo, aleluia, a Ele, naquela situação. Não há outro, Ele é o Senhor, Ele é que formou a luz, Ele cria as trevas, Ele faz a paz, Ele cria o mal, é Ele o Senhor, é Ele que faz todas essas coisas. Então para que temer a Satã? Para que temer o homem? Se todo o universo está nas mãos do nosso Pai Celestial. Verso 8: destilai os céus, desça as alturas, e as nuvens chuvam justiça, e abra-se a terra e produza a salvação, ao mesmo tempo que frutifique a justiça. Eu, Senhor, as criei. Bendito seja o Senhor. Ai daquele, verso 9, um verso bastante interessante. Ai daquele que contende com seu Criador. Quem é que contende com o Criador? A pessoa que vive em pecado, que vive na prática da injustiça, que ajeita mais, que vive fazendo mal para as pessoas, ofendendo as pessoas literalmente, propositalmente, as pessoas que têm prazer no sofrimento de outrem. Essas pessoas vivem contendendo contra Deus. Quem vive na prática do pecado, vive brigando com Deus, fazendo de Deus o seu inimigo pessoal, e promovendo uma vida, de desgraça para ele próprio e para aqueles que estão à sua volta. E o Eterno diz: ai daquele que contende com o seu Criador, como caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? O que tu está fazendo? É como se o barro na mão do oleiro, o oleiro está preparando ali, moldando o vaso, e o barro dissesse: o que tu está fazendo?
ou a tua obra não tens mão. Nós não devemos jamais, o ser humano não deveria fazer isso, mas a gente já fez, e aqui e acolá a gente ainda faz, mas devemos desejar, como a maioria, eu creio que nós que servimos a Deus, muitas vezes cometemos erros e falhas, mas nos arrependemos e no nosso coração temos um desejo ardente e constante de sermos melhores para Deus daquilo que somos hoje. E isso é um desejo que vem pelo mover do Espírito, né? Pelo mover do próprio Eterno em nossas vidas, porque é o interesse de Deus e que sejamos cada vez mais kadosh, mais santos, mais separados da prática do pecado. Então, de maneira nenhuma devemos reclamar quando estivermos passando pelo processo, uma vez que já nos entregamos nas mãos do Senhor. Para se fazer um vaso, né, amados? Primeiro que nós precisamos para fazer um vaso é de barro. Se não há barro para fazer um vaso de barro, não tem como fazer. Você precisa da matéria-prima. Matéria-prima é o barro, para fazer de barro. Se é de ouro, é ouro. Se é de prata, é prata. Se é de madeira, é madeira. E se é de prata, ou de ferro, de bronze, precisa da matéria-prima. Mas o que Deus nos apresenta por meio da sua palavra é o barro. É o homem, é a nossa vida. Deus precisa que entreguemos a nossa vida nas mãos dele, para que ele possa fazer dela aquilo que ele quer. O que Deus quer? O que Deus quer fazer com a nossa vida, com a sua vida, com a minha vida? Deus quer prepará-la para viver no Éden. Isso é que Deus quer, nos levar para o Éden. Mas para Ele nos levar para o Éden, nós temos que nos entregar nossa vida totalmente, inteiramente nas mãos dEle, porque Ele aqui é que é o oleiro. Então precisamos do barro, precisa de barro, precisa de água, né? E precisa de uma fornalha também, para que o vaso esteja pronto para ser utilizado. Pó, nós devemos saber que nós somos insignificantes. Se quisermos ter valor, se quisermos ter honra, se quisermos ter glória, temos que nos entregar a Deus. Quando eu falo de honra, de glória, de valor, eu estou falando de algo que transcende a visão humana. A glória que Deus nos oferece, ela é eterna, não é dias, meses, anos, não, é eterna. A riqueza que Ele nos oferece, o prêmio que Ele nos oferece, nós vamos desfrutar eternamente. Não é como alguém que ganha na Mega Sena e depois de 10, 20 anos, 2 anos, 3 anos, acaba com tudo, ou 10, 20 anos, 30 anos, ele fica milionário, mas morre e deixa os seus bens, a sua riqueza, a sua fama, a sua glória, cai no esquecimento. Mas aquilo que Deus nos garante, quando nós nos entregamos em suas mãos, nós vamos desfrutar um tanto quanto aqui, como eternamente no porvir, no Olam Rabá. Por isso que muitos homens e mulheres desistiram de serem senhores, deuses, proprietários das suas próprias vidas e entregaram as suas vidas nas mãos de Deus. Fizeram do Eterno o seu Deus, o seu Senhor, o seu dono, e os seus nomes estão escritos na galeria dos heróis da fé, e eles estão aguardando a ressurreição, a primeira ressurreição,
aleluia, que se dará na vida do nosso Mashiach Yeshua. Barro, água, nós temos que chorar nos pés do Senhor, desejando sermos moldados, desejando sermos modelados ao querer de Deus, à vontade de Deus. E nós devemos estar pronto para a fornalha da aflição, aonde o barro é queimado, é o último estágio, do vaso, é na fornalha da aflição. O barro é primeiro amassado, para ser amassado, para que ele se torne flexível, a fim de que ganhe a forma que o oleiro deseja dar a ele. Precisa da água, que simboliza aqui a humilhação, as lágrimas de arrependimento, de desejo de ser uma pessoa nova, desejo ardente de abandonar a arrogância, a soberba, a ignorância, a avareza, o adultério, a prostituição, a maledicência, a mentira, a desonestidade, a injustiça. Nós que estamos nessa jornada e que já nos entregamos ao Eterno por meio do nosso Mashiach Yeshua, temos que chorar os nossos pecados, como diz o profeta aqui, rasgai os vossos corações, não as vossas vestes. Demonstrar, rasgar o coração, quer dizer o quê? Demonstrar um verdadeiro arrependimento. Oh, aleluia. E com as nossas lágrimas molharmos a terra, que é as nossas próprias vidas, a fim de que o oleiro possa moldar o nosso caráter, aleluia, como o caráter do nosso Mashiach Yeshua. E depois de o Eterno ter nos moldado, feito a nossa vida, vamos passar pelo forno, pela fornalha. Como, amado, nós passamos pela fornalha? É quando somos provocados, insultados, humilhados, perseguidos, e agimos dentro da lei de Deus, dentro dos mandamentos. Não nos irritamos, não amaldiçoamos, não falamos mal das pessoas, nos portamos como verdadeiros cidadãos dos céus, nos portamos diante das afrontas como Yeshua, agindo de maneira santa e de maneira agradável a Deus, levando em conta não a nossa vontade, porque muitas vezes nós agimos para defender a nossa honra, o nosso nome, enquanto a nossa missão aqui é defender a honra de Deus, o nome de Deus que está sobre a nossa vida. Porque o erro que um filho comete recai sobre o seu pai. Um erro que um familiar nosso comete recai sobre nós. Principalmente quando se trata de filho, ou uma pessoa que a gente cria, mesmo não sendo filho biológico, mas está sob a nossa responsabilidade. O erro que essa pessoa, essa criança, esse jovem, esse adolescente comete, vai recair sobre os responsáveis. Então devemos lidar com as afrontas, com os testes da vida, com a fornalha, que são os testes para provar o nosso caráter, lidando assim, não agir para defender o nosso nome, o nosso eu, o nosso ego, porque nos sentimos ofendidos, mas agir de forma
a honrarmos o nome de Deus. E isso não é fácil. Precisamos ter conhecimento dos mandamentos de Deus. Precisamos de uma vida separada da prática do pecado, para que o Espírito, mover do eterno, esteja em nossa vida, para nos ajudar nesses momentos difíceis. Porque, como Yeshua disse, que ele nos faria lembrar de tudo quanto Yeshua falou, havia ensinado. Voltando aqui para o texto em Jeremias, no capítulo número 18, o Eterno fala com o profeta, no capítulo 18, verso de 1 ao 6, a palavra de Adonai que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tomou a fazer dele um outro vaso, conforme o que o parecer bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra de Adonai, dizendo: não poderei eu fazer de vós como faz este oleiro, ó casa de Israel. Diz Adonai: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Esse é o sentimento que nós devemos, queridos, cultivar em nossas vidas cotidianamente. O que somos? O que somos? O que o homem é diante de Deus? Senão barro em suas mãos. E se somos barros, vamos nos tornar maleáveis, flexíveis, nos humilhando, nos arrependendo dos nossos pecados, das nossas transgressões, porque se assim agirmos, Deus vai nos moldar conforme a sua vontade. E o que Deus vai fazer na nossa vida? Se não vencedores, se não pessoas abençoadas, senão pessoas capazes de vencer o pecado, a maldade, a etcétera, a inclinação para o mal. O que é que Deus quer para nós, por meio daquilo que Ele tem demonstrado nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse? Se não fazer de nós pessoas vitoriosas sobre todos os males que destroem o ser humano. É isso que Deus quer. Deus quer nos levar de volta para o Gan Éden, para o Jardim do Éden. Quem é que não quer voltar para o Jardim do Éden? Quem que não quer viver uma vida de delícia? Quem não quer viver em uma vida de shalom, de plenitude? Todos nós queremos. A questão é que não basta querer, queridos, temos que nos esforçar, dia após dia, para aplicarmos em nossa vida a vontade de Deus, que não é alheia, que não é estranha, pois conhecemos os mandamentos, conhecemos a sua vontade para conosco. Vamos permitir, de bom grado, com alegria, com prazer, com satisfação, que Deus opere a vontade dEle em nossas vidas. Porque a vontade de Deus sempre foi, é e será a melhor coisa a acontecer
na vida do ser humano. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Rav Shaul, Rabino Paulo, vamos ver o que Paulo fala aqui no capítulo de número 9 de Romanos, do verso 20 ao 24. Mas, homem, quem és tu que a Deus replicas? O homem, quem és tu que a Deus questiona? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? O que direis? Ser Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparado para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Bendito seja o nome do Senhor. Então, se Deus te chamou, se você tem o dom da fé, o privilégio de crer em Yeshua, sinta-se privilegiado. Não questione a Deus, não questione, mas, pelo contrário, submeta-se ao Todo-Poderoso. Submeta-se a Deus, porque Ele quer mostrar em você as riquezas da sua glória, em você que crê no Mashiach, em você que está perseverando na fé, em você que está buscando a Deus. Continue a se esforçar, porque nós que cremos, aleluia, fomos chamados para, em nós, Deus dá a conhecer as riquezas da sua glória em nossas vidas. Foi para isso que Deus nos chamou. Deus não nos chamou para o sofrimento, para a aflição, pelo contrário, Ele nos chamou para tirar-nos do sofrimento e das aflições. Só que nós não vamos literalmente sair de todas as aflições, porque nós precisamos dela, infelizmente. Não que Deus queira isso, mas é por meio das aflições que nós vamos demonstrar para o próximo, para o ser humano e para Deus, que o nosso caráter, que a obra de Deus está sendo realizada na nossa vida. Porque outrora nós vimos as pessoas de um jeito, hoje vimos de outro jeito. Antes, quando alguém pecava contra nós, nos afrontava, nós nos irávamos, reclamávamos, procurava alguém para falar mal da pessoa, para aprontar o erro da pessoa. Hoje não, hoje nós vamos orar, pedir a Deus que perdoe, pedir a Deus que ajude aquela pessoa a mudar de vida, porque a obra de Deus está sendo feita na nossa vida, e nós estamos nas mãos de Deus, entregue, aleluia, a sua vontade. Segunda Coríntios, capítulo 4, do verso 7 ao 11. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados,
perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre, por toda parte, a manifestação do Senhor Yeshua no nosso corpo, para que a vida de Yeshua se manifeste também em nosso corpo. Assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Yeshua, para que a vida de Yeshua se manifeste também em nossa carne mortal. Aleluia! O que o apóstolo Paulo está ensinando, encorajando a mim, a você e a igreja dos Coríntios? Que jamais o poder de Deus vai se manifestar, amado, na vida de um arrogante, de um soberbo, de alguém violento, de alguém avarento, de alguém maligno, de alguém que vive ao seu bel prazer, que vive na igreja, mas em busca da sua própria vontade. Jamais, jamais. Mas se nós nos entregarmos ao Eterno, se nós buscarmos a vontade do Eterno, se nós seguirmos o exemplo de Yeshua, certamente seremos contemplados com agir, com o poder sobrenatural de Deus em nossas vidas. Como o apóstolo Paulo diz aqui, em tudo somos atribulados. Podemos passar por tribulações, perseguições, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Tem coisas que acontecem que realmente a gente fica assim, como uma coisa dessa aconteceu, mas não vamos desanimar. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, ou segundo o seu decreto. Bendito seja o nome do Senhor. Como disse outrora, nada acontece por acaso. Há sempre um propósito, e o propósito é sempre para o bem. Bendito seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo diz, trazendo sempre em nós, por toda parte, a manifestação do Senhor Yeshua. Como é que Deus vai se manifestar? Como é que a obra de Deus vai se manifestar na nossa vida? Como é que alguém vai saber que você é uma pessoa mansa, com o coração transformado, se as pessoas não te provocarem, não te insultarem, e você ficar em paz, tranquilo, perdoar? Como é que as pessoas vão saber se somos honestos, se nós não pagarmos as nossas contas? Como é que as pessoas vão saber se somos fiéis no nosso casamento, se não formos tentados nessa área? Faz parte, amados, do processo. Faz parte do processo. Oh, aleluia! As aflições vêm de todas as partes, mas também o poder de Deus é manifestado. A obra de Yeshua é manifestada quando agimos como pessoas que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. Assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, por amor de Yeshua. Por isso que o apóstolo Paulo diz, não vivo mais eu, mas Yeshua vive em mim. Pois a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus, que se entregou por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Para que a vida de Yeshua se manifeste também em nossa carne. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, eu sei que nós estamos na maior de todas as caminhadas, a maior de todas as jornadas,
Nós que servimos a Deus, guardando os seus mandamentos, e o testemunho do Mashiach Yeshua, nós aceitamos o maior de todos os desafios. Aleluia, até porque nós não conhecemos Yeshua pessoalmente, e nem tampouco conhecemos a Deus pessoalmente, mas servimos pela fé. E isso é tão glorioso, mas tão glorioso, que aqueles que chegarem ao fim e vencerem essa batalha, esse desafio, herdarão a vida eterna e serão chamados filhos e filhas de Deus. Primeiro, reinarão com Yeshua durante 1000 anos, e depois desses 1000 anos, adentraremos a eternidade. Aleluia, para sempre vivendo ao lado de quem nós amamos. Bendito seja o Senhor para sempre. Por isso, vamos nos entregar cada dia, e nos momentos das aflições, das afrontas, das tentações, vamos lembrar que somos apenas pó. E vamos honrar o nosso Deus fazendo a sua vontade. Aleluia, porque a vontade de Deus é a melhor para nós. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Nós estamos orando. Pai bendito, nós agradecemos o Senhor por o privilégio de aqui estarmos, pelo privilégio de crermos em Ti, ó Pai, e no Mashiach Yeshua, Teu Filho, a quem enviaste. Obrigado pelos Teus filhos e filhas que se encontram aqui, por aqueles que estão, aleluia, conosco, Pai, também, aleluia, servindo ao Senhor, aleluia, nos assistindo por meio do YouTube, Senhor, da internet. Que a Tua paz, a Tua bênção, aleluia, que a revelação, a manifestação do Teu Espírito Santo, do Ruach HaKodesh, esteja sobre a vida de cada um das crianças, dos adolescentes, dos jovens, do Senhor, das senhoras, dos casais, das famílias. Nós abençoamos, Pai, todos aqueles que nos acompanharam nessa manhã, em nome do Mashiach Yeshua, ó Pai, é que pedimos essas bênçãos. Nós agradecemos em nome dele. Amém e amém.